Bom dia, turma! Vamos dar início a mais uma aula. Sou o professor Mariano Neto e vamos nessa. Nosso conteúdo de hoje é área de figuras planas. Vocês começam a ver basicamente já no Fundamental 1, certo? Só que vocês não veem propriamente dito com fórmula, com situações, problemas, que vão exigir o uso dessas fórmulas. Então, no oitavo ano, vocês veem de uma forma mais concreta. Sétimo ano, vocês já dão a introdução também em algumas situações, utilizando as principais figuras planas, certo? Que hoje a gente vai dar uma revisada nessas principais. Mas, antes de começar, vamos conceituar a área. O que é área? Definição. Para a geometria e a própria matemática, uma área é uma superfície compreendida dentro de um perímetro, cuja unidade de medida mais conhecida e a mais utilizada é o metro quadrado. Existem várias fórmulas para calcular a área das diversas figuras geométricas, como os triângulos, os quadriláteros, os círculos e etc. Então, basicamente, o que vai ser a área? A área ela vai ser a delimitação de uma figura. Imaginemos uma sala de aula no formato retangular, certo? Então, como é que a gente vai visualizar a área dessa sala de aula? A área ela vai ser, dentro da sala, o piso, o chão, certo? Ela vai passar essa ideia para a gente de área. Mariana, em qual situação eu vou aplicar a ideia de área? Continuando dentro da sala. Vamos imaginar que a escola passou por uma reforma e lá nessa sala vai ser colocado piso, certo? Cerâmica. E lá a gente vai precisar calcular a área para saber quantos metros de piso a gente vai precisar colocar nessa aula, ou melhor, nessa sala. Então nós podemos dizer o quê? Que essa área ela corresponde ao preenchimento da figura geométrica. Ou seja, nós temos aqui o círculo, quadrado, retângulo, triângulo, losango e hexágono. Então aí cada um está representado com uma cor. E essa cor representa o seu preenchimento. Ou seja, preenchendo todo ela, toda a sua extremidade, nós vamos ter a ideia de área. Lembrando que figuras planas são aquelas figuras bidimensionais, certo? Que possuem apenas duas dimensões. Área das principais figuras planas. Nós temos aqui a área do retângulo. Um retângulo de base B e altura h pode ser dividido em b vezes h quadrados, de lados iguais a uma unidade. Então, nós temos aqui um retângulo, certo? Cujo esse retângulo nós temos a base e a altura, certo? Se a gente fosse analisar como se fosse perímetro, nós teríamos duas bases e duas alturas. Ou seja, se B aparecer aqui em cima, eu saberei que é a base. E se a altura aparecer aqui do lado, nós também teremos uma outra altura. Agora vamos imaginar que ela foi dividida em vários quadrinhos, certo? Que cada quadrinho desse corresponde a uma unidade. Para calcular a área, que é o preenchimento desse retângulo, nós temos a fórmula, onde A significa área, que é igual a B, que é a base, vezes a altura, certo? Então, Mariano, como é que a gente vai saber a área dessa figura geométrica, a área desse retângulo? Vamos de novo voltar à questão da sala. Imaginemos que aqui seja a nossa sala de aula, ok? E aqui corresponde a cada piso que a gente vai colocar, cada cerâmica que a gente vai colocar, tá certo? Então, como é que a gente vai calcular? É só substituir os valores. A gente vai contar os quadrinhos, que representa a base, e contar os quadrinhos que representam a altura. Então, antes de começar a solução, nós precisamos organizar em dados, certo? Quais são esses dados? Primeiro, quem é a base? A gente contando os quadrinhos, nós temos 9 quadrinhos. E a altura, 4 quadrinhos, certo? Mariano, é obrigatório a gente organizar em dados? Não. Eu acho que primeiramente, assim, eu sugiro, na verdade, que primeiramente vocês façam dessa forma, porque vocês vão ter o controle do que a questão está te dando e o que você vai precisar. Ora, se ela me deu a base e me deu a altura, ela vai estar pedindo o quê? A área, certo? Aí ela me deu a área e me deu a base, ela vai estar pedindo o quê? A altura. Ou seja, nessa mesma fórmula, a gente pode aplicar de várias maneiras.
Mas voltando, aqui a gente quer determinar a área, certo? Organizamos em dados, agora a gente vai pega a fórmula, área é igual a base vezes a altura, e substitui os valores que nós encontramos. Então, ou seja, A é igual, quem é minha base? 9 vezes a altura, que é 4. E multiplicando 9 vezes 4, nós temos 36. Então, a área dessa sala de aula, como a gente pegou como base, é igual a 36. Vamos adiante. Continuando dentro das principais figuras planas da área, nós temos a área do quadrado. Temos aqui um quadrado, cujo os lados dele é chamado de L. Mariano, qual é a principal característica do quadrado, que eu diferencio ele de um retângulo? Todos os seus lados são iguais. Então, vamos para a seguinte fórmula. A fórmula para calcular a área do quadrado é igual. A área é igual ao lado ao quadrado, ou seja, é o lado vezes o lado. Se fosse igual ao do retângulo, o retângulo não é base vezes altura? O do quadrado é no mesmo segmento, só que vai ser L ao quadrado, por quê? Porque L é igual a L, e L vezes L, L ao quadrado. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Suponhamos que o quadrado listado como exemplo possui o valor do lado igual a 10 metros. Qual o valor de sua área? Organizamos em dados, ou melhor, é um único dado, né? Que a gente só tem um valor. Então, nós temos o lado igual a 10 metros. Agora é só substituir na fórmula. A área é igual a L ao quadrado. A área é igual a 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10. Então, nós temos o quê? 100 metros ao quadrado. Então, o preenchimento total dessa figura é igual ao quê? A 100 metros quadrados. Vamos adiante. Próxima figura vai ser a área do paralelogramo. Temos aqui um paralelogramo, certo? Ele lembra muito um retângulo, só que um pouco inclinado, ok? Vamos lá. A fórmula dele, A é igual a base vezes a altura. Mariano, mas é igual à fórmula do retângulo. Por quê? Se a gente pegar suas extremidades e juntar, nós formaremos um retângulo. Então, o cálculo de sua área é igual à área do retângulo, ok? Então, é a mesma fórmula, tanto para o retângulo como o paralelogramo. Vamos adiante. Suponhamos que o paralelogramo, listado como exemplo, possui um valor de base igual a 15 centímetros e 20 centímetros de altura. Qual o valor de sua área? Na mesma situação. Solução, vamos organizar em dados. Minha base é igual a 15 centímetros e minha altura é igual a 20 centímetros. Agora a gente substitui na fórmula. Área é igual a base vezes a altura. Área é igual, minha base é 15 vezes a altura, que é 20. Então, minha área vai ser igual a 300 centímetros ao quadrado, ok? Área das principais figuras planas. Continuando, nós temos a área do trapézio. Pronto. O trapézio ele possui muito mais elementos, ou melhor, um pouco mais de elementos em relação às outras figuras, tá certo? Nós vamos ter aqui a ideia de, traçando uma das diagonais do trapézio, ele fica dividido em dois triângulos. Se a gente analisar aqui, nós temos, certo? Na verdade, são mais triângulos, né? Mas vamos pegar essa ideia desses dois triângulos e a gente unificando com esse. Vamos imaginar que essa situação aqui, ela se juntou aqui e formou dois triângulos. Então, a gente vai ter o quê? A área de dois triângulos. E juntando a área de dois triângulos, nós vamos ter a seguinte fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a gente resolve primeiro o que está em parênteses. Então, vamos ver uma situação. Suponhamos que o trapézio listado como exemplo possui um valor de base maior igual a 10 centímetros e 5 centímetros de base menor e 12 centímetros de altura. Qual o valor de sua área? Solução. Vamos organizar primeiro os dados. Vamos lá. Minha base maior situada aqui, certo? Vai ser igual a 10. Base menor, situados acima, nós temos 5. E a altura, certo? Vai ser igual a 12.
Nós temos a fórmula, área é igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, basta substituir os valores. Área é igual, minha base maior 10, mais base menor 5, vezes a altura que é 12. Resolvendo primeiro parênteses, nós temos 10 mais 5, 15. 15 vezes 2 igual a 180. Tudo isso dividido por 2. E 180 dividido por 2 é igual a 90 centímetros ao quadrado. Vamos adiante. Próxima figura, área do losango. Temos aqui um losango, certo? Que nós temos duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor, certo? E a fórmula é dada por área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Suponhamos a seguinte situação. O losango listado como exemplo possui um valor de diagonal maior igual a 100 centímetros e 50 centímetros de diagonal menor. Qual o valor de sua área? Novamente, a gente organiza em dados. Nós temos D maior, que é diagonal maior, igual a 100 centímetros, e D menor, que é o D minúsculo, igual a 50 centímetros. Substituindo na fórmula, temos área igual a D, que é a diagonal maior, igual a 100 vezes a diagonal menor, que é 50, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. 100 vezes 50 vai ser igual a 5.000. E 5.000 dividido por 2 é igual a 2.500 centímetros ao quadrado. Continuando, temos a área do triângulo. Temos aqui o triângulo, certo? Onde nós temos uma base e uma altura. Sua fórmula vai ser área é igual a base vezes altura dividido por 2. Mariano, eu acho que eu já vi essa fórmula. Essa fórmula é a mesma do retângulo e do losango. Muito bem. Se a gente analisar, nós temos aqui um triângulo, ele vai ser a metade de um losango, não é isso? Minto, de um paralelogramo. Então, nessa situação, nós temos aqui o triângulo, que é a metade de um paralelogramo, e a fórmula do paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo. E se é a metade, basta dividir por 2. Então, vamos lá. Suponhamos que no triângulo retângulo listado como exemplo, possui um valor de base igual a 20 metros e 10 metros de altura. Qual o valor de sua área? Solução, a gente precisa organizar primeiramente os dados. Organizando os dados, nós temos base igual a 20, base, certo? E altura igual a 10 metros. Substituindo na fórmula, nós temos área igual a base vezes altura dividido por 2. Área é igual a 20, que é minha base, vezes 10, que é a altura, dividido por 2. Multiplicando 20 vezes 10, eu tenho 200. E 200 dividido por 2, eu tenho 100 metros ao quadrado. Situação problema. No livro de vocês tem muita situação problema. Ela não vai vir apenas calcular a área de figuras planas. Ela vai estar listado em situações que a gente precisa fazer pequenas interpretações, certo? Então, listei uma aqui para a gente ter um entendimento melhor. A figura abaixo mostra uma casa com as medidas do seu telhado, que é simétrico em relação a um plano perpendicular ao chão e que passa pelos pontos A e B. Além disso, ABCD é um retângulo. Nessa situação, quantas telhas são necessárias para cobrir totalmente o telhado se, para cada metro quadrado, são usadas 20 telhas? Nós temos aqui as opções e a figura. Mariano, isso aí eu não sei nem por onde começar, porque a gente viu só a área de figuras planas e ali aqui a gente tem uma situação que eu não sei como aplicar. Ó, primeiramente, nós visualizamos aqui o quê? Nós temos uma figura, que a questão diz o quê? Que aqui é um retângulo, ABCD, não é isso? Isso aqui é um retângulo. Só que a questão diz também que ele é simétrico em relação a um plano perpendicular ao chão, que passa pelo ponto A e B. Ou seja, simétrico dá a ideia do quê? De o que a gente tem nesse lado vai ter no outro lado, certo? Por quê? Porque se trata de um telhado, que é configurado nesse formato que a gente está visualizando aí, certo? Então, como é que a gente vai realizar primeiramente esse cálculo? Vamos calcular a área
do retângulo, certo? Então vamos lá, solução. Temos aqui área igual a base vezes a altura do retângulo. Mariano, precisa organizar em dados? Sim, mas vamos determinar como se vocês já estivessem dominando o conteúdo e que não precisasse anotar o dado, certo? Vocês já conseguem fazer diretamente, olhando para a figura e diretamente para o cálculo, para a fórmula. Então vamos lá. Área é igual. Minha base vai ser quem? 15. E a altura, 5. Multiplicando 15 vezes 5, nós vamos ter 75 metros quadrados. Mariano, não tem 75 metros quadrados na opção. A gente errou? Não, vamos continuar. Ele diz que é simétrico. Lembrando que o que tem aqui tem no outro lado, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Multiplicar por 2, porque são 2 telhados. 2 vezes a área é igual a 2 vezes 75, que é igual a 150 metros quadrados. Pronto, Mariana. Está aqui o item D. Nada disso. Ele não pediu apenas a área do telhado, certo? Ele pediu quantas telhas a gente vai precisar utilizar. Lembrando que para cada metro quadrado são usadas 20 telhas. Então, esse valor que a gente encontrou, a gente vai ter que multiplicar por quanto? Por 20, que é a quantidade de telhas. E multiplicando 20 vezes 150, nós temos 3.000 metros quadrados de telha, né? Então, ao total, temos 3.000, ok? E por fim, a gente finaliza agora mais uma aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem no privado e não esqueçam de mandar as fotos com as atividades, tá certo? Qualquer dúvida, é só me procurar. Forte abraço e até mais!